Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 24. Gênesis 24. Temos pela frente 67 versículos. Mas fiquem tranquilos, eu consegui fazer um bom resumo. Gênesis 24. Eu farei a leitura de todo o capítulo e ao longo do sermão leremos alguns versículos específicos dessa passagem maravilhosa da palavra de Deus. Gênesis capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca,
o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem. Descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa, quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondia meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água, a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou, e baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho de teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor.
disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e aos servos de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Deus do matrimônio, Deus que estabeleceu esse mandato criacional desde o início, de que homem e mulher deveriam deixar a casa de seus pais e se unirem e se tornarem uma só carne. Obrigado a Deus por esse capítulo. Obrigado a Deus por essa porção das Sagradas Escrituras que nos ensinam princípios maravilhosos a respeito do que é o casamento, do que é uma preparação para o casamento, do que é a escolha de um cônjuge e tantas outras coisas. Mas muito mais obrigado a Deus, porque esse capítulo nos ensina do teu grande amor por nós. E que isso nessa manhã fique mais uma vez evidente, porque nós estamos cansados, nós estamos quebrados, nós estamos triturados, ó Deus, por causa do pecado, por causa da perseguição, por causa desse mundo caído. E nós precisamos ouvir do teu amor por nós. Nós precisamos da tua restauração. Nós precisamos entender mais uma vez que nós somos o teu povo e o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor não nos abandona. E que nessa manhã, ó Deus, esse teu amor maravilhoso, amor salvífico, amor de eleição, seja manifestado àqueles que entraram aqui e ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que é a personificação clara do teu amor pela tua igreja. Ó Deus, que o teu Santo Espírito venha agora nos ensinar exatamente o que ele quis quando escreveu este capítulo pela pena de Moisés. É no nome do Senhor Jesus Cristo, o noivo da igreja, que nós oramos. Amém. Amém. Namoro ou cortejo? Essa é uma pergunta recorrente nos dias de hoje, já que o namoro é uma coisa que nos acompanha há muitos anos, e agora o cortejo, principalmente nesses últimos tempos, tem se tornado cada vez mais popular. Os jovens da igreja, eu espero que respondam nenhum dos dois, mas sim o relacionamento pré-nupcial bíblico, até acharmos um nome melhor. Sem dúvida alguma, você olha para tanto o namoro quanto o cortejo e você vê, na prática, dois extremos não bíblicos que trazem consequências terríveis para aqueles que, sim, precisam se preparar adequadamente para o matrimônio. Vejam, por exemplo, como, apesar do cortejo ter se tornado tão popular nos últimos dias, não só no âmbito reformado, mas também no âmbito evangelical e tantos outros, ele trouxe consigo consequências desastrosas. Existe um autor chamado Joshua Harris, que escreveu alguns livros sobre esse assunto, que recentemente negou tudo o que havia escrito, porque ele recebia
constantemente reclamações, principalmente de mulheres, que depois de terem lido suas obras, ficaram sem namorar, ficaram sem se relacionar e acabaram agora numa idade em que elas acham que ficaram para a titia. E esse homem, então, que havia estabelecido princípios, até mesmo bíblicos, em relação a esse tipo de conduta, agora é capaz de olhar para trás e até mesmo se arrepender dessas coisas, e creio eu, até de forma errada. Muitos olham para esse texto que nós acabamos de ler, e olham para algo chamado de cortejo, e imediatamente pensam em casamento arranjado, e começam a glorificar a Deus porque não temos mais isso na nossa sociedade. Isso era na época de Abraão, isso era na época talvez de nossos bisavós, mas ainda bem que estamos no século 21 e essa condição retrógrada não existe mais nos nossos dias. Ora, se você confunde cortejo com casamento arranjado, você claramente não compreendeu bem o que a Bíblia ensina. Porque esse capítulo está nos mostrando, sim, algumas coisas culturais da época, mas ele não está ensinando casamento arranjado. Nunca foi uma prática, nem mesmo dentre os judeus, casamentos arranjados. Isso é uma falácia cultural, é uma caricatura. E sem dúvida alguma, a palavra de Deus nunca ensinou algo que muitas donzelas têm dito hoje. Ah, que bom que eu tenho aprendido a respeito de cortejo, porque assim o meu pai pode escolher o meu noivo, e se eu for realmente abençoada, eu só vou conhecê-lo no dia do meu casamento. Gênesis 24 não ensina isso. E eu ouso dizer que não é uma bênção para você, o seu pai, escolher o seu futuro marido. Isso não quer dizer que ele e a sua mãe não devam ter uma participação ativa em tudo isso. E é exatamente isso, e muito mais, que Gênesis 24 vem a nos ensinar. A gente olha para Gênesis capítulo 23, e nós vimos aqui esse capítulo maravilhoso, falando a respeito da morte de Sara, o seu sepultamento, a compra de uma caverna, de um campo onde havia uma caverna, que se tornaria então o local de sepultura da família de Abraão. Vimos como tudo isso aponta para algo muito maior, redentivo, de consumação. Nós vimos então, no capítulo 23, uma espécie de sermão de um ofício fúnebre. E hoje nós temos então um sermão de um ofício matrimonial. Nós veremos em Gênesis 24 que o casamento de Isaac e Rebeca demonstra a providência e a fidelidade da Trindade sobre o seu povo. Jovens, prestem atenção. Pais, ouçam com atenção. Há princípios práticos aqui maravilhosos, mas mais do que isso, o casamento desses dois demonstra a providência e a fidelidade da Trindade sobre o seu povo. A mensagem é sempre mais ampla, a mensagem é sempre mais profunda. Que o Espírito Santo nos ajude hoje a entender isso. Nós veremos esse texto em 3 partes. Primeiro, nos versículos 1 a 14, a escolha por Rebeca. Nos versículos 15 a 51, a conquista de Rebeca. E finalmente, nos versículos 52 a 67, o sim de Rebeca. Fiquem tranquilos mais uma vez, eu peço. É impossível irmos aqui de versículo a versículo, senão não terminaríamos hoje. Nós olhamos para uma narrativa como essa, e nós aprendemos aqui o que é pregar numa narrativa. É olhar para as cenas que acontecem nessa narrativa e extrair dali os princípios e as aplicações fundamentais para as nossas vidas. Vejamos então o que é a escolha por Rebeca, dos versículos 1 a 14. Você começa vendo a ideia de que Sara morreu, Abraão já está idoso,
E obviamente esse texto é um texto de transição. É um texto que vai nos mostrar que agora, tendo Sara morrido e Abraão prestes a morrer, isso acontece no capítulo 25, Isaque e sua esposa continuariam a promessa feita por Deus. Então Abraão, como um pai experiente, como um pai abençoado pelo Senhor, ele faz o quê? Ele prepara a escolha da esposa de seu filho. Percebam que é muito mais do que um mero casamento, é muito mais do que uma preparação para que seu filho case bem e não venha se arrepender depois. É a continuação da revelação, é a continuação da promessa. É fundamental que Isaque case e a descendência continue por meio desse casamento. Você vê logo aqui no início, então, que isso não era meramente para eles, mas continua sendo para os descendentes de Abraão, que somos nós. Se nós queremos descendência santa, eu, no mínimo, preciso então entender que o meu filho deve buscar uma esposa que seja também, pelo menos externamente falando, ou aos nossos olhos, pois nós não conhecemos o coração, santa. E aqui nós temos exatamente a participação dos pais em tudo isso. A participação ativa. Mais uma vez, tire da sua cabeça a ideia de que antigamente fazia-se casamento arranjado e agora, graças a Deus, não se faz mais. Talvez alguns fizeram isso. Talvez alguns erradamente, usando até mesmo a Bíblia, tenham estabelecido que o verdadeiro casamento dentro da igreja é um casamento arranjado. Mas isso é um erro de interpretação. Só que o outro lado não pode ser excluído. E eu pergunto a vocês aqui, nessa manhã, que já tem seus filhos casados, qual foi a sua participação nisso? De fato. Talvez você possa olhar hoje e dizer: graças a Deus, meu filho e minha filha estão bem casados, estão casados no Senhor. Mas talvez você possa olhar para trás e dizer também: poxa vida, os meus filhos não estão bem casados, porque lá atrás, sim, foi uma escolha deles, mas eu não participei ativamente disso. Eu não dei ouvidos aos pastores que ensinavam essas coisas, eu não dei ouvidos aos presbíteros da igreja, que chamavam a minha atenção sobre isso. E no final das contas, eu ainda acho que eu fiz o máximo que eu podia fazer. Não. O que Abraão está nos ensinando aqui é que sim, o pai e a mãe são fundamentais na escolha de um cônjuge. Tire Hollywood da sua cabeça também. Esse texto faz cair por terra essa noção errada de um romantismo satânico, que ensina que os nossos filhos podem simplesmente chegar em casa e dizer: olha aqui pai, olha aqui mãe, é a minha namorada, é o meu namorado, e eu não estou nem aí para o que o Senhor vai dizer. Porque no final das contas, vocês podem até fazer cara feia, vocês podem até discordar, mas vocês não vão fazer nada a respeito disso, porque vocês não fazem nada a respeito disso. Eu vou continuar namorando quem eu bem entender, porque vocês acham que não tem nada a ver com a minha vida. Jovens, ainda não casados, ou que estejam namorando, vocês têm esse relacionamento a contragosto de seus pais? Ou seus pais conseguem ver no seu futuro cônjuge, nesse pretendente, um homem e uma mulher que vão ser como Rebeca aqui foi para Isaque e Isaque foi para Rebeca? Meus irmãos, é fundamental. Pais, por favor, não entrem nesse pensamento de que vocês precisam dar espaço aos seus filhos, porque senão eles vão se revoltar contra vocês e isso vai ser ainda pior. Isso não é pedagogia das Escrituras Sagradas. Sim, existe um equilíbrio, sim, a maturidade dos nossos filhos faz com que eles de fato tentem escolher
o mais bem possível. Mas se vocês tiverem a oportunidade de dizer, meu filho, minha filha, vocês podem me odiar, mas esse namorado não é para você, essa namorada não é para você, e deem razões bíblicas para isso. Porque se as razões não forem bíblicas, então vocês estarão usurpando a autoridade de vocês. Mas se as razões forem bíblicas, por favor, se intrometam na vida de seus filhos. É melhor que eles reajam mal, e aí é o pecado deles em relação a essa atitude, do que você tenha sobre si, sim, a culpa de que eles casaram mal. Você não fez a sua parte, e a sua parte, sem dúvida alguma, significa até mesmo exigir que um relacionamento que não é agradável a Deus não continue. A função dos pais é fundamental, não apenas na escolha, mas também em todo o momento de relacionamento, de preparação para o casamento. Você vê Abraão colocando aqui algumas condições da escolha, condições fundamentais. A primeira delas é sem julgo desigual. Mais uma vez tratamos desse assunto, mais uma vez o Espírito Santo quer ensinar essa igreja a respeito disso. É interessante porque, se nós entendermos mal a história de Abraão desde Gênesis 11 e 12, nós não entenderemos por que ele manda que o seu servo volte lá para a terra de Naor. Ora, vocês aprenderam no passado aquela velha história de que Abraão era idólatra, de que Abraão morava em Ur dos Caldeus, de que Deus o tira dali e o transforma e o torna num grande missionário. Sem dúvida alguma, isso existia. Mas não foi por causa disso que Deus escolheu a Abraão. Se você volta lá para o final de Gênesis 11 e início de Gênesis 12, você vai perceber quem era Abraão. Por que a genealogia? Porque Abraão era semita. Abraão era do povo sobre cuja a bênção estava. Abraão era da linhagem da promessa. E sim, apesar dele e sua família estarem distantes de uma realidade com Deus, Deus traz de volta aqueles que Ele mesmo havia estabelecido para receberem a bênção. É por isso que Abraão manda o servo voltar para a terra de Naor, que supostamente na Mesopotâmia ainda seria uma terra de idolatria. Quem disse que Rebeca era uma crente? Mas sem dúvida alguma, Rebeca era uma semita. Rebeca era da linhagem prometida. E aqui você tem a primeira condição. Os nossos filhos, eles não devem buscar fora da herança do reino de Deus cônjuges para si. É inevitável a pergunta então, mais uma vez, por que é que você, jovem, sabendo que um relacionamento de compromisso vai eventualmente terminar em matrimônio, por que é que você busca já um namorado ou uma namorada que não sejam da igreja? Não faz o menor sentido. Você pode buscar todas as explicações. Os meninos da igreja são parados, os meninos da igreja não me tratam bem, essas pessoas de fora me tratam muito melhor do que os meninos da igreja. Sim, não interessa. Se os meninos da igreja precisam melhorar nessa área, façamos isso. Mas não tente resolver a sua vida amorosa, o seu futuro matrimonial, achando que um ímpio vai agradar ao Senhor. Ele não vai agradar ao Senhor. Ele pode lhe agradar, ele pode lhe dar presentes, ele pode ser um excelente marido, ele pode ser um excelente pai. Mas o seu casamento, infelizmente, não cumpre a ordenança do Senhor. Abraão manda que o servo fosse à casa semita
para escolher alguém ali, que já tinha aquela linhagem, e além disso, fundamental aqui, que fosse capaz de demonstrar a mesma fé de Abraão. Ora, é muito simples nós dizermos aqui, busque alguém da igreja, busque alguém que já tenha feito a sua profissão de fé, busque alguém que seja membro de qualquer denominação que nós consideramos como igreja fiel. Mas não é tão simples assim. Não basta que a pessoa seja meramente membro de uma igreja, mas ela precisa demonstrar em sua vida a fé na prática daquilo que ela diz crer. Veja o que acontece com Rebeca. Ela está recebendo um servo, falando a respeito de um parente distante, que seria para ela agora um futuro marido, e ela precisa responder como? Em fé. Ela precisa sair da Mesopotâmia, ela precisa sair da casa de seus pais, ela precisa ir até o encontro desse que era um abençoado por Deus e que seria o seu futuro marido. Vejam como as condições se afunilam ainda mais e os jovens ficam desesperados. Não basta ser membro de igreja, ainda tem que ser crente de verdade, aí não vai casar mesmo, aí que a geração está perdida. Mas esse texto está nos mostrando, meus irmãos, que a geração não está perdida. É Deus quem se interessa pelo seu casamento muito mais do que você. É Deus que quer, para vocês mulheres, que saiam dos seus ventres e continuem saindo descendência santa. Ele vai edificar a sua igreja, mesmo que você demore a encontrar um menino que seja não apenas membro da igreja, mas crente de fato. Sim, é difícil. Nós pais não temos feito a nossa participação ativa em tudo isso, não temos treinado os nossos filhos nessa área. Tudo acontece de supetão. Nós treinamos os nossos filhos para tantas outras coisas, mas para a escolha, a segunda escolha mais importante da vida deles, parece que é um tropeço. Ufa, ele encontrou um namorado e agora vai se casar. Vamos torcer, fazer figa para que dê certo. Treine o seu filho, treine a sua filha, ouso dizer, para que se casem o mais cedo possível. Por favor, se livre dessas falácias culturais que nos ensinam que no passado as pessoas podiam casar logo com seus 20 e poucos anos, mas agora é impossível casar antes dos 30. A Bíblia não muda, meus queridos, mas nós mudamos de acordo com as circunstâncias. Se nós treinássemos os nossos filhos e as nossas filhas, para que eles soubessem quão maravilhoso é se casar, e se casar logo, e gerar filhos, e muitos filhos, tenho certeza que os nossos filhos passariam em concursos o mais rápido possível, os nossos filhos teriam capacidade profissional muito melhor do que eles têm hoje. As nossas meninas aprenderiam a cozinhar. Mas porque nós, pais, adotamos a ideia de que sim, o meu filho e a minha filha vão ficar debaixo da minha asa até o máximo que eles puderem, porque no final das contas, o meu casamento não é tão bom assim, e eu não quero que eles passem por isso também. Essas são as condições estabelecidas por Abraão, e o servo as cumpre todas, principalmente com uma questão que nós começamos a ver quando ele chega lá, já na cidade, na região. O servo de Abraão, ele ora, ele pede, ele roga ao Senhor por auxílio, por ajuda, e é isso mesmo.
fora a participação dos pais, fora o treinamento dos pais. É muita oração, é muito joelho no chão, é difícil. Satanás não quer que vocês casem. Satanás quer que vocês continuem vivendo um namoro onde vocês não se aguentam. Vocês talvez não cheguem às vias de fato, mas sabem o quão impuros são diante do Senhor, mas não podem casar, porque esse não tem emprego, não tem casa própria, não pode morar de aluguel, tem que comprar o carro primeiro. Muita oração com discernimento. Perceba aqui, por favor, a partir do versículo 12. Olha a oração do servo. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste bondade para com o meu Senhor. Que oração maravilhosa! Uma oração de dependência. Jovens, como é que vocês têm orado hoje assim? Pai, Senhor Deus, me dá um noivo, me dá uma noiva, está na hora sim, Deus. Ajuda meus pais a entenderem que está na hora. Ajuda-me a entender que está na hora. Ajuda-me a entender que se eu não tenho o dom do celibato, então eu tenho o dom do matrimônio, e eu preciso me casar. Se eu sou uma mulher, eu fui feita em primeiro lugar para ser esposa e mãe. E se eu sou homem, eu fui feito para ser o sacerdote de um lar. Entendendo então que a família vai continuar sendo essa demonstração maravilhosa do Evangelho, da graça, da promessa, de misericórdia e de tantas outras coisas. É por discernimento. E nós precisamos orar assim. E nós vemos aqui, nessa narrativa, algo que acontece constantemente nos nossos dias. Você, como jovem, vai ter várias opções. Deveria ter. Você, como menina, vai olhar para a igreja ou para uma outra comunidade que não essa aqui e vai ter várias opções. Mas sem dúvida alguma, o Senhor tem um cônjuge específico para você. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 19, versículo 14. Provérbios 19. Versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. As mulheres jovens, solteiras aqui, nessa igreja, devem orar: Senhor Deus, me torna a esposa de algum homem crente, para que nós produzamos descendência santa e tantas outras coisas maravilhosas no matrimônio. Os jovens homens dessa igreja devem orar: Senhor Deus, me dá uma esposa, porque eu posso receber herança dos meus pais, ser muito rico, mas a esposa prudente vem do Senhor. E aqui o servo nos ensina a orar pedindo discernimento a partir de coisas que nós podemos ver. Ele fala: aquela que disser que dará água a mim e aos camelos. É claro que o servo está colocando aqui uma situação em que ele queria ver as características de uma donzela. Ele queria ver aqui as características de uma donzela que fosse, em primeiro lugar, serva, disposta a ajudar, disposta a ser exatamente como Sara.
Sim, alguns veem isso aqui como sendo algo que no Antigo Testamento ainda acontecia. Ele pediu por um sinal claro e Deus falava dessa forma. Podem ter certeza que hoje isso não acontece. Não peça por um sinal, porque você vai ficar pedindo por sinais e mais sinais, porque Deus não vai dar o sinal para você até que você tenha um sinal que você inventou e provavelmente você vai fazer uma escolha errada. Mas ore por discernimento. Deus, são tantas opções, tantas meninas maravilhosas. Qual é que o Senhor preparou para mim? Qual é que se encaixa com as minhas características? Sim, isso também conta. A personalidade. Não basta ser membro de uma igreja, não basta ser crente verdadeiramente, mas tem que haver um encaixe. É por isso que casamentos não são arranjados, nem na Bíblia, nem em outras culturas, se fizerem bem aquilo que o Senhor Deus ensina a respeito de matrimônio. Mais uma vez, é fundamental o treinamento, é fundamental a participação dos pais, é fundamental a participação de outros. Jovens, ouçam seus amigos, ouçam seus irmãos em Cristo. Se alguém tem alguma coisa a dizer a respeito daquele relacionamento, não feche a porta e diga: você está com inveja, está com dor de cotovelo, porque eu arrumei um e você não arrumou. O Senhor Deus usa todas essas coisas para que nós façamos a segunda escolha mais importante das nossas vidas, da forma mais bíblica possível. Se você não tem orado por um cônjuge, você precisa orar mais por isso. Você precisa pedir talvez para o Senhor Deus que Ele lhe dê discernimento, se você vai continuar em celibato ou não. Nós já vimos aqui que não há problema dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, que haja de fato celibatários na igreja. Mas nós temos visto biblicamente, e até mesmo pela história, que essa não é a regra. A regra é que jovens cresçam, amadureçam e se casem e gerem filhos. E sejam famílias da aliança, como aqui Isaac e Rebeca seriam. Então essa é a parte da preparação, essa é a parte da chegada do servo até lá, e todos esses princípios maravilhosos. Agora, a partir do versículo 15, nós vemos a conquista de Rebeca. Ela precisava ser conquistada. As mulheres precisam ser conquistadas. Prestem atenção, jovens. As mulheres precisam ser conquistadas. Por favor, não retire desse sermão: você é crente, eu sou também, vamos lá no cartório, fim de papo. As mulheres precisam ser conquistadas. E aqui é óbvio que o servo de Abraão está fazendo o papel de Isaac. E vejam, então, a partir do versículo 15, lendo essa primeira parte: considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a que nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Uma mulher linda e serva. Uma mulher maravilhosa fisicamente falando e maravilhosamente falando em termos de personalidade e de caráter. Sim, a aparência física é importante, mas não pode ser fundamental. Eu ouso dizer aqui nessa manhã que muitos de vocês ainda não estão com seus noivos ou com suas noivas porque vocês são chatos demais em relação a isso. Vocês estão convencidos por uma beleza que não é a beleza do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão esperando um noivo que seja mais parecido com os atores de Hollywood ou da Globo do que com um verdadeiro servo do Senhor, mesmo que ele não seja tão fisicamente esbelto assim. E os meninos, em relação às mulheres,
Por favor. A aparência física é importante. A formosura é importante. Mas sem dúvida alguma, quando nós olhamos para Rebeca, nós vemos nessa mulher, uma mulher que era capaz de dar a beber àquele servo e a 10 camelos. Depois, com calma, você faça as contas em casa. Pesquise quanto de volume tinha um cântaro daquela época, quanto que um camelo bebia. Eram 10 camelos. Ela vai e volta ao poço várias vezes. Alguns comentaristas dizem aqui que essa atividade demorou mais ou menos 2 horas. De uma mulher que vai sem conhecer aquela pessoa e desce ao poço e volta para servir e para demonstrar generosidade. Isso faz parte do discernimento. Mulheres precisam ser mais belas por dentro do que por fora. A beleza das mulheres deve ser muito mais interior do que exterior. Essas são as verdadeiras filhas de Sara, como Pedro diz lá. E não necessariamente aquelas que se preocupam apenas com o aspecto físico. Você olha aqui para o servo, no versículo 21, ele está observando, ele está silenciosamente atento para ver se o Senhor havia levado a bom termo a sua jornada ou não. Esse capítulo é maravilhoso, meus irmãos, porque vai mostrando o dedo de Deus nos mínimos detalhes, fazendo tudo. Ele vai encaixando, ele vai fazendo os encontros, ele vai demonstrando que sim, ele cuida de nós, ele está no controle de todas as coisas. É por isso que nessa manhã, eu sei que você pode ter se decepcionado, eu sei que você pode estar frustrado em relação a isso, mas quando você diz que uma geração se perdeu, você está dizendo: Deus não é capaz de colocar no meu caminho um homem crente, presbiteriano, lindo, e que serve ao Senhor, e que ama a Deus acima de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, que talvez não realize todas essas condições, todas essas características, mas ele vai lhe dar um que seja como Isaac, uma que seja como Rebeca. E nós olhamos para o texto, e aqui na conquista de Rebeca, o servo não apenas a conquista, ele começa a perceber as coisas se encaixando, ele tira então do seu tesouro presentes. Rebeca, obviamente, o texto todo mostra isso, ela não está preocupada com esse tipo de coisa. É uma demonstração de graça mesmo, e não como troca. Rebeca já estava como que fisgada aqui, e ele então dá um presente a ela. E ela leva esse presente então para a sua casa, para os seus parentes, dizendo: se você me conquistou, agora você precisa conquistar a minha família. E por favor entendam, quando você casa com uma pessoa, você casa com a família dela, felizmente ou infelizmente. Ou seja, na preparação, no treinamento, isso conta. É por isso que precisa haver sim um tempo adequado. A Bíblia não diz quanto, se pouco ou muito, mas um tempo adequado para você conhecer também os familiares da pessoa. Você vai se casar com aquela família. Não é errado você pensar assim: eu me encaixo com ela, mas com a família não tanto. Talvez não seja bom, talvez não seja sábio. Precisamos ter discernimento. E quando você faz um relacionamento pré-nupcial bíblico, você pode chegar a essa conclusão sem ter que passar como que um pré-divórcio, que o namoro e até às vezes o cortejo traz para a vida de jovens. Você é jovem aqui, você já namorou, não biblicamente, e você sabe o que é terminar um namoro assim. Parece um pré-divórcio.
Parece que a sua vida acabou. Parece que não há mais esperança. Tudo isso porque nós insistimos em não seguir os princípios bíblicos tão práticos para as nossas vidas. Ora, meus irmãos, casar com alguém significa casar com a família daquela pessoa. O pacote é completo. Querem um exemplo disso? Dona Aparecida. Pacote maravilhoso. A Alessandra vem com uma mãe. Eu não tive o privilégio de ter um sogro, ele já havia falecido. O pacote é completo, mas no pacote vem o Max. A gente vê que o pacote não é completo ou perfeito nesse sentido. Porque o Max, ele é o sobrinho. Sobrinho significa cunhado. E se você já teve um cunhado na sua vida, você sabe que em algum momento, alguma coisa vai mal. Se você puder escolher casar com um filho único, essa é uma boa escolha. Porque junto com aquele cônjuge não vem qualquer cunhado. Eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que em toda família, geralmente, um cunhado vai ser como Labão. Exatamente. E nós olhamos aqui para Labão. E diferentemente de Rebeca, que recebe o presente, que recebe as joias, quando Labão bota os olhos naquilo, você pode ver o cifrão de dinheiro, tchim, tchim, saindo. Esse é Labão, nós vamos conhecê-lo melhor lá na frente, quando ele lidar com Jacó. Esse é o cunhado, que mostra algo tão importante dentro do casamento. Eu e a Alessandra tivemos a oportunidade de aconselhar e continuaremos aconselhando um casal que está passando por uma dificuldade. E o marido ouviu da sogra a seguinte frase: quando o dinheiro acaba, o casamento acaba. Eu não sei o que você pensa disso. Espero que você não concorde com isso. Mas você já sentiu na pele o que é uma crise matrimonial porque faltou dinheiro no casamento. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, apesar de todo o materialismo, ou Labão ser interesseiro de fato, ele demonstra uma realidade que não quer calar. O dinheiro ou a situação financeira de um matrimônio, ela é importantíssima. Não é fundamental. Casamentos não devem acabar porque falta dinheiro. Mas meninos e meninas que ainda não se casaram, por favor, entendam isso. É por isso que nós fazemos, aos trancos e barrancos, um curso de preparação para o casamento. E parte desse curso é a questão financeira. Porque basta você olhar para os casamentos mais antigos da igreja e você vê o quanto de crise poderia ser evitada se nós fôssemos melhores mordomos dos bens que o Senhor Deus nos deu. Não é o materialismo de Labão, mas é olharmos e vermos que sim, com sabedoria, isso faz diferença. Um princípio básico que nós entendemos disso aqui também é o seguinte: não é uma regra, mas é também, usando esse casal que eu mencionei, a Bíblia mostra que nós precisamos escolher cônjuges que estejam em uma situação financeira, e cujas famílias estejam numa situação financeira parecida com a nossa. Como eu falei, não é uma regra. Ah, classe média só casa com classe média. Classe C não pode casar com classe A. Não é isso, a Bíblia não está falando isso. O que a Bíblia está dizendo é que se você é classe C e você casa com alguém da classe A, tenha certeza que a questão financeira vai ser um problema no seu matrimônio, mesmo dentro da igreja. Nós temos um exemplo disso, de uma família riquíssima, cujo patriarca morreu cedo, ainda com 60 e poucos anos de idade. E o relato, não sei se foi verdadeiro ou era só querendo fantasiar a história, mas o relato foi o seguinte: essa pessoa morreu lá em São Paulo, está sendo trazida de volta para o seu estado natal para ser sepultado,
E enquanto o corpo está no caixão, lá no bagageiro do avião, tem um cunhado como Labão em cima dizendo: vamos fazer o inventário? Vamos repartir tudo logo, antes que a sogra morra também, e aí seja ainda mais difícil. E o Labão já era rico. O Labão era supostamente crente, membro de uma igreja presbiteriana. E estava mostrando os cifrões do dinheiro no seu olho. Porque aquele falecido deixaria, sim, uma fortuna muito grande. Não devemos ser ingênuos, meus irmãos. Sim, para que um noivo aqui, para que um homem chegue até a casa de um pai e tire aquela noiva, aquela donzela dali, ele não precisa mostrar apenas o credencial de crente, ele precisa trazer a carteira de trabalho. Precisa. Ele não precisa ser rico, ele não precisa ser concursado, mas ele precisa ter condições mínimas de ser um sacerdote do lar, um marido que vai trazer as necessidades, satisfazer as necessidades daquela mulher. E obviamente ser um pai também. Nós casamos com as famílias dos nossos cônjuges. E no final das contas, depois que o servo repete o que havia acontecido, ele dá o testemunho, ele está conquistando a família também. Nós lemos nos versículos 50 e 51. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Meus irmãos, não é mero tradicionalismo, mas se você pretende se casar com uma mulher, a pessoa a quem você vai pedir essa autoridade, esse direito, é o pai daquela menina. A Bíblia, ela é patriarcal, a Bíblia, ela ensina isso, que enquanto uma jovem está na casa de seus pais, ela está debaixo da autoridade daquele pai, e aí assim que ela se casa, ela está debaixo agora da autoridade desse marido. Aí é óbvio que você pensa, mas se ela não tiver pai, como eu falei, eu não tive Alessandra, não conheci meu sogro. Sim, a mãe vai fazer essa parte. Talvez algum presbítero da igreja, o irmão mais velho. Mas o patriarcalismo está ali, não como algo retrógrado, não como algo de antigamente, mas para demonstrar exatamente esse pacto que o Senhor Deus estabeleceu. De que é fundamental a bênção dos pais, dos irmãos, em relação a tudo isso. A família também recebe aquele cônjuge. A família também entende que aquilo é de Deus e que vai ser um matrimônio para continuar as promessas da aliança. Rebeca foi conquistada, a família dela também, e nós vemos então, a partir do versículo 52 até o fim, o sim de Rebeca. Ela foi conquistada, mas ela precisava dizer sim. Chegou a parte aqui do noivado, por que não? No versículo 52 nós vemos algo fantástico. Ao longo de toda a narrativa, nós vemos o servo agindo assim. O versículo 52 diz: tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então nós oramos buscando o cônjuge, nós oramos buscando o noivo, nós oramos buscando a noiva, e quando vem, nós dificilmente nos prostramos e adoramos o Senhor. Nós somos assim em relação a tantas coisas. As nossas súplicas estão na ponta da língua, mas as ações de graça muitas vezes nos faltam. É por isso que é importantíssimo olharmos para esse servo aqui e entendermos que ele pede a ajuda do Senhor, e quando o Senhor o ajuda, todas as vezes que algo positivo acontece, ele se prostra, ele adora. Ele orava sem cessar. Ele entendeu o que é a oração, o que é a bênção
e o que é também a gratidão. Nós vemos, como eu falei aqui, a partir do versículo 53, uma espécie de festa de noivado daquela época. Se você quiser olhar para o texto literalmente, os familiares também ganham presentes. Labão ganhou presente também. Nós podemos colocar isso tudo apenas em termos culturais, mas a questão mais importante está no versículo 58. Isso faz cair por terra qualquer ideia de casamento arranjado. Isso faz cair por terra qualquer ideia de que uma noiva verdadeiramente evangélica ou crente só deve conhecer o seu noivo no dia do casamento. Falso. O versículo 58, na verdade o 57 e o 58 dizem: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. Nós não conhecemos o coração de Rebeca, mas eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, de que ela não disse isso por causa das joias. Sim, as joias ajudaram. Sim, isso faz parte. Mas aqui nós vemos Rebeca respondendo ao Evangelho. Aqui nós vemos um convite claro: ir com esse homem significa deixar a casa de seus pais, deixar a tua parentela, ir para uma terra que você não conhece, ir morar perto de uma família que você não conheceu ainda. Mas ela ouviu ao longo desse relato: é a terra, é a família do pacto. O Deus do pacto tem abençoado a Abraão, tem abençoado a Isaac. E ela diz: eu irei. Se Rebeca não era convertida antes, aqui ela claramente é. O Espírito Santo agiu na vida dela e ela disse: sim, eu vou para onde a bênção está. Eu vou, mesmo que seja um risco, mesmo que eu não conheça, eu vou. Eu respondo positivamente ao convite do Evangelho. E aí a família entende a resposta voluntária, o consentimento de Rebeca. E no versículo 60, eles a abençoam. És nossa irmã, se tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Que transição fantástica! Até a família entendeu o que eram as promessas. Rebeca não estava meramente casando. Rebeca não tinha encontrado simplesmente um marido. Rebeca agora seria a substituta de Sara. Se Isaac é o substituto de Abraão, Rebeca é aquela que seria mãe de milhares e milhares, de cujo ventre viria o Redentor, de cuja descendência nasceria o Senhor Jesus Cristo. E assim eles vão, e assim eles voltam, e o casamento acontece. Veja a partir do versículo 62. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-la-ai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaac, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Esses versículos finais fazem cair por terra qualquer ideia falsa de romantismo que nos bombardeiam diariamente pela televisão, pelas músicas, por tudo, pelos livros. Eu ouso dizer nessa manhã que os nossos jovens têm dificuldade em se relacionar com outros, porque a cosmovisão é muito mais mundana do que bíblica. É muito mais, eu sei que é um exagero, de malhação, do
que de olhar uma história como essa e perceber os princípios fundamentais que o Senhor Deus estabeleceu para que um jovem e uma jovem, sim, se relacionem com toda pureza, com toda santidade, num tempo determinado, antes do casamento. E eu nunca vou me esquecer esse conselho. Eu sempre digo aos futuros noivos e noivas dessa igreja, pastor Vadislau Gomes, quando eu nem conhecia teologia reformada ainda, ele disse assim para mim: um crente e uma crente devem namorar, devem se relacionar, se preparando para o matrimônio, mesmo que não seja um com o outro. Você consegue engolir isso? Os namorados aqui hoje estão se preparando para o casamento, mesmo que lá na frente Deus diga: não é com você, não é com ela, é com o outro. Mas vocês se prepararam biblicamente, vocês não se envolveram, o coração de vocês está preservado. Não é um pré-divórcio que está acontecendo, mas são dois irmãos em Cristo caminhando juntos para cumprir a vontade de Deus, que na sua providência sempre é certa, sempre é boa, perfeita e agradável. Esses versículos fazem esse romantismo hollywoodiano cair por terra. Por quê? Porque nós hoje em dia, logicamente diríamos, mas não teve tempo para eles se conhecerem. Eles precisam de tempo, pelo menos 6 meses. E aqui é a ideia do amor. Presta atenção no que eu vou dizer. Isaac e Rebeca não se casam porque eles se amam. Eles se amam porque eles se casam. Eu vou repetir, e eu sei que isso feriu o seu coração. Por quê? Por causa dessa ideia apaixonada que nós temos. Eu quero olhar para o meu príncipe, amor à primeira vista, aí eu vou me casar com ele. Não! Sabe por quê? Porque aquele príncipe vira sapo. E quando ele vira sapo, o amor vai embora. E você fica com um casamento de fachada na igreja. Mas se você entende que os votos matrimoniais, seguindo os princípios obviamente bíblicos, vão dizer para você: você foi chamado para amar essa pessoa, aquela pessoa foi chamada para amar você. E aí eu posso dizer, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, porque eu amo, porque eu casei. Eu não casei porque eu amava. Ninguém está tirando, meus irmãos, de vocês a ideia de que tem que ter afinidade, é claro. Não é uma coisa meramente racional. Não é meramente seguir e falar assim: ah, Gênesis 24 faz isso, 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 então vou fazer, pronto, vamos lá no cartório e a gente casa. Não. Sim, tem a ideia do envolvimento, sem dúvida alguma. Mas eu tenho colocado isso como fundamental. Eu tenho colocado isso, porque é isso que Satanás tem colocado no nosso, para que eu só me case quando eu finalmente estiver apaixonado por alguém. Eu quero que você olhe para esse texto e você perceba que é muito mais do que uma história de amor, é muito mais do que uma história de um casamento que claramente deu certo, uma história governada nos mínimos detalhes pela providência do Senhor. Eu quero que você olhe agora e veja que Gênesis 24 é uma história de amor que reflete o amor da Santíssima Trindade por nós. É claro que os leitores da época, quando Moisés escreve isso, eles não têm essa noção. Alguns vão criticar e dizer assim: não, pastor, você não pode fazer essa aplicação, porque essa não era a intenção do texto. Meus irmãos, nós temos agora todo o cânon da Escritura, nós temos a obrigação de olhar para Gênesis 24 à luz do que Cristo fez por nós. E é isso que nós fazemos nessa manhã. Presta atenção, por favor, em Gênesis 24, versículo 36. Vamos ler de novo esse versículo, e por favor, me ajuda a entender que isso aqui não está dizendo algo simplesmente de Abraão e de Isaac, mas de algo muito maior. Gênesis 24, 36.
Sara, mulher do meu senhor, era já idosa, quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. Eu vou repetir. A este deu ele tudo quanto tem. Gênesis 24 está falando de quem? Está falando do pai, que dá tudo ao seu filho, e que principalmente dá ao filho o que? Uma noiva. E quem é que vai buscar essa noiva, meus irmãos? É o servo do pai, o Espírito Santo. É ele que vai trazendo do mundo inteiro aqueles que pertencem à noiva. E se nessa manhã você fez a sua profissão de fé sincera, você crê no Filho, você faz parte dessa história de amor, a Santíssima Trindade, o amor perfeito desde toda a eternidade, sendo derramado sobre a sua vida. Isso é o Evangelho. É isso que nós precisamos ouvir. É essa certeza que nós precisamos ter. Quando parece sim que não tem mais homem na praça, quando não tem menina por aí. Tem! Deixe seus pais ajudá-los a buscar. Deixe seus pastores ajudarem vocês a achar seus noivos e suas noivas. Porque o pai, ele está muito mais interessado no casamento do seu filho com a sua igreja, do que você está em buscar um noivo ou uma noiva para si. A pergunta do versículo 58 agora, é a pergunta que eu faço a todos vocês nessa manhã. Queres ir com este homem? Isaac é um mero tipo de Cristo. Cristo é o filho perfeito, Cristo é o noivo perfeito. E ele vai perguntando, você quer vir comigo? O Espírito Santo pergunta, você quer ir com este homem? E a resposta tem que ser sim. Sim, eu vou. Sim, eu creio. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Eu sei que está lá a bênção. Eu vou. Creia hoje, se arrependa. Case-se com Cristo. E receba o amor da Trindade no seu coração. Vamos orar. Ó Deus de amor, de bondade, de misericórdia, te peço, Senhor, que restaures os casamentos desta igreja, casamentos que talvez nunca tenham ouvido esse tipo de coisa antes, mas que pelo Teu Evangelho e pela Tua graça podem sim ser completamente transformados. Ó Deus, abençoe os jovens desta igreja, por favor, transforme-os. Que essa geração seja completamente diferente da nossa, sejam puros, santos, tenham casamentos maravilhosos, filhos da aliança excepcionais, famílias completamente unidas. Isso não é utopia, ó Deus, isso é resposta do que o Teu Espírito Santo vai fazendo no nosso meio. Obrigado, ó Deus, por essa verdade que nós ouvimos mais uma vez. E nos ajuda a aspirar por esse dia em que estaremos celebrando as bodas do Cordeiro. Salva nessa manhã aqueles que ainda não conhecem o noivo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Fiquemos de pé e cantemos um hino final. Nos preparando para a bênção do Senhor.